boa tarde. Está começando agora o ABCD dos Bichos, o programa da rede TV, da TV ABCD, mostra todas as semanas matérias e convidados, a gente falando sobre os direitos dos animais, a saúde dos seus animais e o comportamento dos seus animais. Eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo, e toda sexta-feira a gente vai tratar de um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre aquele período de vida do animal o qual ele mais precisa do seu tutor, do seu dono, que é quando ele começa a ficar velhinho, começa a declinar e começa a apresentar algumas coisas que já não eram do seu comportamento. E também vou dizer que vocês podem mandar perguntas aqui embaixo aqui do vídeo, vocês podem passar diretamente as perguntas para a gente, de dúvidas, sugestões de temas que a gente vai abordar assim que der. E podem mandar fotos dos seus animais de estimação que a gente vai exibir no comecinho do programa. Hoje até nós temos a foto de um pet da Ana Maria Inácio, que é um esquilinho da Mongólia. Olha que gracinha. Então, da mesma forma, ela não falou o nominho dele, mas de qualquer forma, assim, que se vocês tiverem qualquer bichinho, pode ser periquito, papagaio, rato, hamster, ferret, cão, gato, qualquer animalzinho que você tem, você pode mandar uma foto aqui que a gente vai mostrar com todo prazer. Também quero ressaltar que todos os programas anteriores ficam à disposição para vocês assistirem em outras oportunidades e também no site da Clínica Veterinária São Bernardo, que é www.vetsalbernardo.com.br, e lá tem um link para o programa ABCD dos Bichos. Eu gostaria de chamar agora um vídeo muito bonitinho que a gente vai passar aqui. Eu vou pedir para soltarem. Vocês já repararam que às vezes tem animalzinho que é a cara do dono? Dá uma olhadinha nisso. Essas fotos foram produzidas, né? Mas na clínica a gente vê isso mesmo. Às vezes o cão tem a mesma cor de cabelo do dono, não sei se isso é subconsciente, mas a gente vê isso mesmo. Se o dono é meio fechadão, o cachorro também é. Se o dono é bem-humorado, o cachorro também é todo espevitado. Então a gente nota que isso acontece mesmo. A gente tem usado a internet como um instrumento para denúncia de maus tratos, as redes sociais, hoje isso está muito ativo e a gente fica sabendo de casos, há uma mobilização para doação de cães, para denúncia e tudo mais. E quando a gente perde um animal, esse animal some, será que a gente consegue pela rede social localizar? Vamos ver um videozinho a respeito disso. Achei um cachorro perdido na rua. Não acreditei, me apaixonei já por ele. E a gente tá apelidando ele de Boing por enquanto. Boing! Cadê você, mamãe?
internet como um instrumento social, né, de conscientização, de responsabilidade. Isso é muito bacana. Está tendo uma exposição de fotos no Shopping Iguatemi, que são as celebridades com seus animaizinhos que eles recolheram da rua ou adotaram. E eu vi uma modelo falando que quando ela chega em casa, o cachorro dá pulos de alegria e com uma efusividade que ela nunca viu. E ela falou, eu fico pensando o que me faria pular de tanta alegria. Acho que nada. Então, é essa alegria que nós vamos ver nesse próximo vídeo. Tá. Irmão, ô biscatuda, dá um sorriso, dá. Dá um sorriso, meu bichinho, dá. Dá um sorriso, dá. Ah, biscatuda, dá um sorrisinho, dá. Dá um sorriso, meu bichinho. Não, é pra sorrir, não é pra espirrar. Que é o meu bichinho que dá sorriso. Dá um sorriso, meu. Que é do meu bichinho sorridente. Que tem espirante? Pegando a perereca no chão? Ah, meu irmão, dá um sorriso. Que bichinho mais lindo. Dá um sorriso, meu bichinho. Ai, que bichinho mais lindo. Dá um sorriso. Dá um sorriso, meu irmão. Dá um sorriso, meu irmão. Para agradar o dono, né? Forçando um sorriso aí para quantas vezes pedir. Hoje a gente vai começando a falar sobre aquele momento da vida que a gente precisa ter mais cuidado com os animais. Quando você percebe que seu animal já não é mais aquele, não está com aquela bola toda, como é que a gente pode imaginar esse animal ficando velho? Primeira coisa que você tende a observar, a partir dos 8 anos, um cão já é considerado, já entrou na terceira idade. Então, o que muda no animal? Primeiro, externamente, ele já tem uns pelinhos brancos no focinho, às vezes já está com meio surdinho, você já nota que quando você tem que chamar 2, 3 vezes para ele retornar, porque já não está ouvindo com aquela acuidade que ele tinha. O olho às vezes está um pouquinho embaçado, você não sabe exatamente o que é. Convida para passear, ele vai, mas fica muito cansado, às vezes dá uma tosse seca, ele sai para passear, vai com aquela vontade, aí ele começa a tossir, ou para, senta, se recusa a andar. Ou você chama ele de manhã, abre o portão, né, a porta, quando o cachorro está lá no quintal, você chama, ele demora para sair da casinha, ele abana o rabo, mas ele tem uma dificuldade para ficar de pé. Aí depois que fica, ele parece que está normal. Nessa fase da vida, é muito comum as doenças articulares, as doenças cardíacas, as doenças endócrinas, como diabetes, problemas outros hormonais, e também os cânceres, que hoje, como os cães estão vivendo mais, por que os cães estão vivendo mais, os cães e os gatos? Porque nunca se teve tanta informação. Hoje um dono, assim que ele pega um animalzinho, adota um animal, ele já vai para o veterinário. Ele quer fazer tudo como deve ser feito, dar as vacinas. Então hoje nós temos vacinas potentíssimas que protegem de várias doenças fatais. Nós temos melhores profissionais, mais informados. Nós temos exames diagnósticos muito melhores. Nós temos especialistas que o clínico pode encaminhar, porque já não é mais da alçada dele. Então, o animal está com câncer, ele pode encaminhar para um oncologista. Se o animal está com diabetes, se ele não tiver como, ou não souber como tratar, ele pode encaminhar para o endocrinologista. Então, hoje, os animais estão chegando. Antigamente, quando o animal chegava a 14 anos, você achava, nossa, morreu velhinho. Hoje, na clínica, eu poderia citar pelo menos uns 20 casos de animais, de cães com 18, 19 anos e gatos com 20, 21, 23 anos, né? E isso hoje como o ser humano também está tendo melhor qualidade de vida, os animais também. Podemos citar também a alimentação. Hoje você tem rações específicas para cada fase de vida do animal.
você tem rações terapêuticas, quando o animal está com problema renal, ele tem uma ração específica. Quando ele é diabético, ele tem uma ração específica. Quando ele tem uma síndrome intestinal, que qualquer coisa da diarreia, tem uma ração específica para isso. Tem ração específica para diabetes, animal cardíaco tem ração específica. Então, hoje, com esse suporte todo, os animais tendem a viver mais. Quando o animal vive mais, ele começa a apresentar os problemas da velhice, que antes a gente mal diagnosticava. Então, e também o dono só levava quando estava em último estágio. Então, morria-se muito mais cedo. Hoje, com a conscientização do dono, com melhores profissionais e com toda essa estrutura, os animais tendem a viver mais tempo e melhor, o que é o mais importante. Não adianta viver muito tempo com péssima qualidade de vida. Então, nós damos chances de aparecimento dessas doenças metabólicas. Hoje, os animais apresentam síndrome metabólica que nem os seres humanos. Então, diabetes, colesterol alto, problemas de câncer de pele, de testículo, porque conforme o cachorro vai ficando mais velho, vocês podem notar que o seu cão, o seu gato, ele começa a apresentar verruguinhas. São tumores benignos, mas já é por quê? Porque o sistema imunológico do cachorro já não está com aquela guarda, com aquela defesa que tinha quando ele era jovem. Então começam a surgir probleminhas na pele, tumorizinhos benignos, tumores malignos, né? E problemas cardíacos. Às vezes aquele cachorrinho que está lá no fundo do quintal, que você fala assim, ele já está velhinho. É só um probleminha do coração facilmente contornável. O animal ele tende a ter ele não tem infarto, o cão e o gato não sofrem infarto do miocárdio, mas eles têm insuficiência cardíaca congestiva, que é uma deficiência das válvulas do coração. Isso é facilmente diagnosticável. A gente recomenda que se faça um exame geriátrico a partir de 8 anos de idade, já começar a fazer um exame a cada 1, 2 anos para ver a função do coração, a atividade elétrica do coração e alguns exames de sangue que vão nos dar um perfil do metabolismo desse animal. Tudo isso nós vamos falar durante o programa. Então, às vezes, com um check-upzinho bem restrito, bem básico, a gente consegue detectar e melhorar as condições de vida desse animal para ele viver muito bem por mais um longo período. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, do comportamento e dos direitos dos animais. Eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo. Hoje estamos falando sobre a velhice, a terceira idade dos animais e os problemas que vêm junto com ela. A gente vai continuar abordando as doenças, agora as osteoarticulares. Quando é que você percebe que o seu cão está com algum probleminha, está com dor em alguma articulação? Primeira coisa, é um animal que refuga o exercício. Você chama ele passear, aquilo que dava maior prazer para ele, ele demora para se levantar e às vezes manca, às vezes você nota um aumento de volume de alguma articulação, vê que está inchado, vê que o animal demora para andar ou anda arqueado, ou às vezes ele puxa uma perninha. Quais são as doenças degenerativas das articulações? Bico de papagaio na coluna, né? Pode haver, principalmente nos cães, nos dachshunds, né? Bacezinhos, né? Quase todos eles apresentam probleminhas na coluna com o passar da idade. Discopatias, né? Então, endurecimento do disco intervertebral, porque entre uma vértebra e outra nós temos um disco cartilaginoso de amortecimento. Então, cada vez que a coluna sofre um impacto, esse disco gelatinoso, cartilaginoso, ele amortece. Se a coluna, com o passar dos anos,
vai perdendo um pouco da lubrificação, ou o nível de exercício que o animal faz, um tipo de exercício mais forçado, como subir muita escada e tal, esse disco ele começa a sofrer muita impactação. E ele pode, de tanta impactação, ele calcificar. Então, o que era para ser uma gelatinazinha, vira um disco rígido. E conforme o trauma continua, ele pode, num momento, herniar, é a hérnia de disco, ou seja, ele sai daquele espaço onde ele estava e comprime a medula espinal. E aí o animal pode, inclusive, ficar paralítico, paraplégico ou, às vezes, tetraplégico, se essa hérnia de disco ocorrer no pescoço, na região cervical. Então, é muito importante que a gente perceba qualquer alteração na mobilidade desse animal. E o bico de papagaio são excrescências do osso, né? São formações exatamente de tanta impactação, de tanta degeneração da coluna. Uma outra patologia são as artroses. Artrose escapulohumeral, ou seja, na articulação do ombro do animal, articulação coxo-femorais, que é da bacia do cachorro, tem algumas raças que têm predisposição. Pastores alemães, dog alemão, labradores, algumas raças que não são de grande porte, mas também podem ter, alguns pomerâneas, tal. Então, tudo isso se traduz numa má articulação ou mesmo numa luxação. Então, o fêmur tem um encaixe na bacia e, de repente, ele vai desgastando ou não está bem articulado e ele pode sair do nicho dele, ele pode sair, desarticular, uma luxação dessa articulação. Esses são problemas gravíssimos que, desde que diagnosticados precocemente, tem como a gente manter o animal sem dor, com a articulação lubrificada. Existem compostos hoje que se usa para o resto da vida, né, que é a base de glicosamina e condroitina, que facilmente manipulável em farmácias de manipulação, e que a gente lubrifica essa articulação. A gente não vai curar aquela articulação, mas a gente vai mantê-la sem atrito, como uma dobradiça enferrujada. Você tem uma dobradiça enferrujada numa porta, quando você abre a porta, aquela porta range, geme, pode até quebrar. Mas se você põe um óleo nessa porta, você vai conseguir que essa porta mexa sem muito atrito. É o que eu sempre digo, você não vai tirar a ferrugem da porta. Ela está lá, mas você vai amenizar. Da mesma forma, esses compostos, eles mantêm o líquido sinovial, que é um lubrificante, e aumentam a produção da cartilagem desgastada dos ossos, da forma que o animal possa conviver com esse problema de uma forma bem amena, com poucas crises durante a vida. Então, quando esfria, ele manca mais, mas aí uma injeçãozinha já resolve. Então, são situações que a gente tem controle. Então, tudo isso a gente nota como ou mancando, ou puxando uma patinha, ou com uma dificuldade de manhã para levantar, ou o cachorro vive com a cabeça baixa, você chama, ele só olha com o olho para cima, pode ser uma dor cervical. Né? Então, as artroses, essas doenças genéticas de displasia, tudo isso se manifesta mais quando? Na velhice. Por quê? Primeiro, pelo desgaste normal das articulações. Segundo, toda a musculatura que o animal tem quando jovem, mesmo a cintura pélvica aqui, ajuda a segurar aquela articulação de uma forma mais estabilizada. Quando o animal envelhece, que ele vai ficando, perde massa muscular, já não faz tanto exercício, ele também perde essa sustentação dessas articulações. Fica com a coluna envergada. Vocês já devem ter visto cachorro velho que tem selado, que a gente fala, que nem aqueles cavalos, né, velhos que vão ficando com a coluna selada, que parece que pôs uma sela em cima. Então, por quê? Porque a musculatura paravertebral que sustenta a coluna já não tem mais o mesmo tônus, os ligamentos já estão frouxos. Então, isso também ajuda a piorar o problema
osteoarticular. Uma outra coisa que pode surgir na velhice são os problemas endócrinos, principalmente a diabetes. O diabetes, ele, conforme eu disse que os cães estão vivendo mais, tem mais espaço, tem mais tempo para se apresentar. Fatores de risco, obesidade. Obesidade no cão abrevia a vida do cão, eu diria que em 1/3. Então, se o animal estava programado para viver 15 anos, você pode ter certeza que você vai tirar aí uns 4, 5 anos da vida dele, somente pela obesidade. A obesidade hoje, assim como nos seres humanos, é muito frequente. Eu diria que assim, de cada 10 animais que entram na clínica, pelo menos 5 estão com sobrepeso e 2 com obesidade. Então, a gente precisa se acautelar e não dar tudo que o cachorro quer comer. Se orientar com o médico veterinário, dar a ração adequada para o... Se um idoso comer ração de filhote, fatalmente ele vai engordar. Se você der um monte de guloseima para o seu animal, né? Ele gosta de biscoitinho, mas não dá um biscoitinho, dá 10 biscoitinhos por dia. Então, não adianta usar a ração adequada para a idade e dar um monte de porcaria, né? Porcaria, eu digo porcaria canina, né? Não estou falando de chocolate, de coisa que a gente come, estou falando porcaria canina mesmo, guloseima que feita para cachorro. Então, bifinho, não sei o que, chocolate de cachorro, panetone, tudo isso que é feito para o animal também engorda. E tem muito produto químico, então tem conservante, flavorizante, acidulante. Além da obesidade, o animal tende a ter insuficiência hepática e insuficiência renal. As pessoas falam, mas ele só come produto para animal. Mas veja bem, você se imagina 15 anos da sua vida comendo só coisa industrializada? Então, imagina você comer sopa de saquinho, bolacha, salame, qualquer produto que já venha pré-embalado e passou por uma industrialização. Eu duvido que depois de 1 mês a gente já não tenha algumas alterações metabólicas. E o cão comendo só produto industrializado, você pode imaginar o dano a longo prazo que pode ocorrer no organismo. Então, a obesidade, nós temos que ressaltar que os donos hoje estão muito... mas ele quer, ele pede... Mas é claro, se você der 10 quilos por dia, o animal vai comer 10 quilos por dia. Se você der 20, ele comerá 20. O animal não tem esse discernimento. Na natureza, o animal, quando ele consegue um alimento, quando ele mata um animal e come, ele come tudo porque ele não tem noção se ele vai caçar amanhã, se ele vai encontrar o que comer, se ele vai encontrar água, se ele vai... Então, isso é intrínseco geneticamente do animal. Comer o que dá na hora, porque ele não sabe quando ele terá alimentação de novo. Mas isso é na natureza. O cão que tem 2, 3 refeições por dia, que não já é excessivo, 1 a 2 é mais do que suficiente em quantidade moderada. Então, o animal, se você der 10 vezes, ele vai comer, porque a genética dele induz ele a comer, porque ele, teoricamente, não saberia quando tem. Só que tem a próxima refeição. E tem a próxima, e tem a próxima, e tem a próxima. E entre as refeições tem bifinho, tem bolachinha, tem ossinho. Então, isso deixa o cachorro obeso. Além de piorar as articulações, além de promover requisitar do coração um trabalho hercúleo para mandar nutrir aquele corpanzil, né? Então, você está forçando o coração, porque o coração de um cachorro de médio porte, de 20 quilos, se ele é deste tamanho, se aquele mesmo cachorro pesar 35, o coração ainda será desse tamanho. Então, a gente tem que poupar o coração de que forma? Mantendo o animal no seu peso ideal. Então, nada de tranqueira e obedecer às quantidades mínimas de manutenção. Porque os cães hoje, por mais que passeiem, dá 2, 3 voltinhas, eles são sedentários.
Isso é sedentarismo. Um animal que não é sedentário é um animal que faz agility, um animal de fazenda, um animal de guarda que faz ronda numa fábrica. Isso é animal não sedentário, o resto é sedentário. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos com esse tema quente, que é a velhice dos animais. Até mais. Estamos de volta com a ABCD dos Bichos, o programa que trata da saúde, dos direitos e do comportamento dos animais. Eu vou pedir para soltar umas fotos de cães idosos, para vocês terem uma noção de o aspecto externo do animal. Por favor. Bom, ainda não está no ponto, mas continuando, nós vamos falar dos cânceres que atingem os animais idosos, né? Então, eu vou pedir para a Ana, por favor, soltar a foto dos animais idosos, para vocês terem uma noção de como é o aspecto de um animal. Então, né, o focinho branco, parece que está com uma cara mais triste, né? Então, essa é a primeira coisa que você vê, uma certa flacidez na pele. Próximo. Um olharzinho de coitado, né? Tá sempre, assim que pode, ele dá uma deitadinha. Às vezes anda meio sem rumo, porque às vezes já tem catarata nos 2 olhos, então está enxergando pouco. Então já é mais um probleminha. Gosta de ficar mais tempo deitado, né? Que nem um vovô mesmo, que fica fazendo palavra cruzada, tal, né? Ele prefere isso do que uma festa, coisas assim. Os cânceres que atingem os animais são praticamente todos os cânceres que atingem os seres humanos. À exceção de um. Existe um tumor venéreo transmissível, antigamente chamado tumor de Sticker. É um tumor venéreo transmissível. Ele dá na vagina das cachorras, e o animal, o macho, quando ele cobre a cachorra, quando ele cruza, ele pode se infectar, da mesma forma que ele, tendo isso na base do pênis, no pênis ele cobre a cachorra, ele também pode infectar outras cadelas, e assim vai. Por isso a importância da castração. E esse é um tumor que só em cães que a gente vê. Em gatos, o mais comum são mastocitomas e linfomas, que são tumores associados ao vírus da leucemia felina. Então, são massas de tecido linfático que aparecem no abdômen e na cavidade torácica, mas decorrentes de linfomas, de leucemia felina. Em cães, nós temos vários tipos de tumores, né? Eu vou pedir para soltar algumas imagens. Isso daí, na gengiva desse animal, não é negro, mas é um melanoma. Quando a gente fala em melanoma, a gente já imagina um tumor de cor negra, né? Porque é feito de melanócitos. Mas o melanoma nem sempre ele é escuro, porque ele pode ser um melanoma amelânico, que a gente chama, que não tem essa pigmentação, mas quando a gente retira e manda para biópsia, né, para estudo patológico, a gente vê que é um melanoma. O próximo. Isso aí é um mastocitoma, são botõezinhos, assim, normalmente expostos, que podem ser isolados ou coalescentes, que nem aí, que já um grudou com o outro, ficou uma coisa maior. Então, a gente vê ali que do lado já tem uma cicatriz que já deve ter sido tirado outra vez, por cirurgia. Então, é um câncer que tem tratamento, desde que diagnosticado, e geralmente tem que fazer cirurgia e mais a quimioterapia. O próximo é bem comum no cão. Tumor de mama. Tumor de mama em cadela, quando tem qualquer nódulo em mama de cachorro, a gente já considera que é um adenocarcinoma. A gente fala, é câncer, porque 99% das vezes é. Então, o que a gente costuma recomendar? Primeira coisa, castrar as fêmeas aos 7 meses, antes do primeiro cio. 6, 7 meses já tem que castrar para não desenvolver câncer de mama nunca.
Mas, uma vez diagnosticado, precisa fazer uma cirurgia muito extensa, tirar a cadeia mamária toda e castrar a cachorra no intuito na esperança que esse câncer não volte. É um câncer que frequentemente dá metástase pulmonares e hepáticas na cadela. O próximo. Se é um tumor no testículo de um cão, assim não dá para a gente saber se é um melanoma, se é um hemangioma. A olho nu pode sugerir um tipo de tumor, mas na pele do testículo, isso daí. Fora isso, tem tumores no testículo mesmo, internamente. Então fica com aquele testículo granuloso, aumentado, um diferente do outro, o esquerdo diferente do direito. São também sintomas. Isso também castrar o macho com 6, 7 meses. Evita todo esse tipo de problema. O próximo. Isso daí é um tumor de mama, já de outra forma, é um grande tumor de mama, mas um só, localizado. Geralmente, quando a gente tira a cadeia mamária com um tumor desse porte, costuma ser mais comum que ele não volte do que aquele que é exposto, ulcerado, sanguinolento. E o próximo? Esse daí é um linfoma, é um tumor de gânglio linfático, muito parecido com aquele que o ator Reinaldo Gianecchini está fazendo tratamento. Então é um linfoma, pega os linfonodos, tanto esses que a gente consegue palpar, quanto linfonodos na cavidade abdominal e cavidade torácica, e esses linfonodos vão crescendo e a gente só pode tentar uma quimioterapia e tal, mas é um tratamento difícil, é um tratamento que dá uma sobrevida pequena para os animais. Eu recebi uma pergunta aqui do Antônio Carlos, perguntando se a boa alimentação previne algumas doenças. Sim, Antônio, previne sim. Que nem eu estava falando de você dar a ração adequada à faixa etária do animal. Uma ração sênior, que é indicada para animais com mais de 8 anos de idade, ela já todo mundo pensa que ela é mais rica. Não, ela é mais pobre em alguns nutrientes. Então, ela tem menos sódio, menos fósforo, um monte de substâncias, menos cálcio. Por quê? Porque esse animal, ele já não necessita desses elementos. E é rico em outras coisas, em antioxidantes, em condroitina, às vezes tem na ração que previne as lesões articulares. Então, ela já é mais adequada. Quando você usa uma ração adequada àquela faixa etária ou ao problema subjacente, por exemplo, é um animal com um probleminha renal incipiente, aí já usar uma ração indicada pelo médico veterinário, você vai conseguir uma sobrevida e uma qualidade de vida muito maior para o seu animal. Tem a ver, sim, tem a ver a boa alimentação. Uma pergunta interessante do André, de Diadema, perguntando se o problema se o cachorro tem problemas na cabeça, né? Problemas, acho que cognitivos quando fica velho. Tem sim. Um animal cardíaco, ele pode ser vítima de AVC, que nem os seres humanos. E esse AVC, apesar de a gente não notar que se comprometeu a fala, por exemplo, né, que numa pessoa a gente nota que ele tem alterações cognitivas. Às vezes ele vira só para um lado, quando sofreu um AVC. Às vezes ele tem uma pitose, né? Então cai a bochecha desse lado, a pálpebra, pode dar uma dilatação da pupila, porque a musculatura ciliar ali também está comprometida. Então ele pode ficar com um lado, uma hemiplegia, né? Uma paralisia da metade do organismo, as mesmas coisas que os seres humanos têm. Então, e pode haver uma demência também, não por AVC, mas uma demência senil. Então, o cachorro ele começa a fazer xixi onde não fazia, ele fica sozinho, ele chora, porque já não está escutando direito. Então, ele tem umas reações que não são normais. Às vezes, inquietação noturna, fica andando de um lado para o outro, você não sabe o que quer, você põe para fora para ele fazer xixi, ele faz, volta, continua andando. Para isso também tem tratamento. Hoje a gente usa algumas substâncias que aumentam a circulação cerebral e minimizam muito essas características. Então, a gente, às vezes,
por isso que eu falo, às vezes o cachorro não é que ele está velho, ele está com alguns problemas na velhice, que você com um pequeno ajuste terapêutico ou na alimentação, esse animal vai... Tem muita gente que chega na clínica e fala, doutora Marta, eu comecei a dar o remédio do coração semana passada, ele remoçou. Ele voltou a fazer coisas que ele não fazia. Da onde se conclui que não é porque ele estava só velho, ele estava com má circulação. O animal com má circulação, ele não tem a boa digestão, ele tem uma intolerância ao exercício, ele não quer sair porque aquilo gasta energia. Basta você... e o animal obeso também, né? Porque força demais, então ele prefere ficar deitado. Mas a demência é uma coisa comum, porque os cães estão chegando a 17, 18 anos, é diagnosticada e é tratável. Hoje temos produtos que você começa a dar para o animal e ele volta a ter o mesmo comportamento de antes. Então, o que a gente sempre prega aqui? A visita anual ao médico veterinário da sua confiança. Essa vacina, a vacinação que a gente faz todo ano, que leva o animal lá, veio só para vacina. É imprescindível que o médico veterinário faça um exame clínico básico. Ausculte, tire a temperatura, faça uma boa anamnese, pergunte se deixou de comer, se está tomando muita água, se mudou os hábitos, se está enxergando, se levanta com facilidade. Essa anamnese, pegar uma lanterninha que qualquer veterinário pode ter, e clarear a pupila para ver se está com catarata, se não está. Porque às vezes o animal também restringe porque ele não está enxergando. E é uma coisa muito subjetiva. O animal acostumado com a sua casa, dificilmente ele vai bater num móvel. Então, às vezes você pensa que ele está enxergando e ele não está. Então, essa visita anual ao clínico, ao médico veterinário, de sua confiança, um bom médico veterinário, ele vai fazer esse check-up. Se é aquele médico veterinário que está acostumado, desde as vacinas que você trouxe esse filhotinho, e hoje aquele animal está com 18 anos, mas facilmente aquele probleminha cardíaco, o seu veterinário já diagnosticou quando estava começando, com 7, 8 anos. Então, se o seu animal hoje é cardíaco e toma um comprimidinho por dia para controlar a pressão, por exemplo, há 8 anos... ele está chegando a 16 e talvez nem morra do coração, morra de outras patologias. Então, eu tenho vários animais na clínica que, assim, começamos a tratar do coração com 7, 8 anos e hoje estão com 18, né? Então, pouca coisa que a gente faça, a gente consegue uma sobrevida com muita qualidade, porque é isso que mais importa, é a qualidade de vida. Ele tem que poder fazer as coisinhas dele sem dor, e da forma que fazia. Eu recebi uma pergunta da Alessandra, que se o cachorro está andando arqueado, o que pode fazer para ajudar? O andar arqueado, geralmente, é uma condição dolorosa. Não quer dizer que seja somente da coluna. Pode ser que não seja dor na coluna. Ele pode estar com uma cólica abdominal, ele pode estar com pedra no rim, ele pode estar com um monte de coisa. Então, todo sintoma de arqueamento indica uma tensão ou abdominal ou da coluna, porque o cachorro que ele está com dor na coluna também, uma dor renal, ele evita abaixar para fazer cocô, para fazer xixi, porque aquilo dói. Então, a melhor coisa para ajudar o seu animal que está andando arqueado é levar ao veterinário. Levar ao veterinário, porque se ele está mudando a postura, é por alguma coisa está de errado. As doenças degenerativas também que aparecem com a idade, que eu citei, a insuficiência renal. Primeiro o sintoma da insuficiência renal, beber muita água, faz um xixi. Tem gente que fala, mas doutora Marta, ele não tem insuficiência renal porque ele urina bastante. Sim, a insuficiência renal, a característica é tomar muito líquido e fazer um xixi bem clarinho, quase sem cor. Diabetes também, mas... Na insuficiência renal, tem várias patologias que dão esse sintoma, mas a insuficiência renal geralmente é isso. E pode chegar a dar vômito, pode dar inapetência. E um cheiro na boca, não aquele cheiro, um bafo, alguma coisa assim, por causa de tártaro, que é um outro problema da velhice. Um cheiro de amônia na boca, né? Então, qualquer sintoma que o animal apresente,
ingestão de líquido. Você põe a vasilha, ele acaba com aquela vasilha de água. Perda de peso, vômitos e urina muito, e uma urina quase sem cor, corra para o veterinário, porque pode ser insuficiência renal crônica. Tem tratamento? Dependendo do nível que está, tem um controle. Hoje a gente sabe assim, do ponto de vista financeiro, é quase impossível você custear um tratamento de hemodiálise. É muito caro, são 3 vezes por semana, que nem o ser humano, então é difícil. Mas a gente tem outras formas de controlar, mudando a alimentação para uma ração específica renal e fazendo um controle, uma filtragem, vamos dizer, artificial, aí com uma solução de Ringer lactato, que vai diminuir a acidose metabólica. Então eu digo, para tudo, nós temos um instrumento para amenizar os efeitos da velhice. Mas o mais importante é manter o animal em forma, fazer a visita anual ao veterinário, a partir de 8 anos fazer um check-up e ficar muito atento, porque ninguém é melhor que o dono para dizer se aquele cachorro está diferente do que era ou não. Porque é o dono que percebe as nuances, são nas pequenas coisas que a gente olha e fala, tem alguma coisa diferente. Então, fiquem atentos e ressalto que é a fase da vida que o animal mais necessita do dono. Então estejam atentos, tentem dar um máximo de conforto para esse animal que te deu alegria durante 15, 16, 18 anos. Então não abandone o seu animal idoso. Tem muita gente que chega na clínica e fala, doutora Marta, eu quero que sacrifique porque ele está velho. Então, pera lá. Então, não é assim. É a hora que ele mais precisa do dono. O filhote precisa do dono, o animal... todos os animais precisam do dono, mas a fase que mais precisa de doação do dono é quando o animal fica velho. Tá? Então, fiquem atentos. E semana que vem a gente vai voltar com um tema quente para vocês. Podem mandar a sugestão. Eu já tinha feito um programa sobre animais idosos, mas eu vejo que chega muita pergunta, muita dúvida. Então, a gente vai repetindo alguns temas, porque é de interesse constante de vocês. Então, eu sou Marta Lete Capelli, médica veterinária da Clínica Veterinária São Bernardo. Espero você sexta-feira que vem, às 13 horas, www.tvabcd.com.br. Até mais, gente. Muito obrigada.